meus amores, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Receba todo o meu amor, todo o meu carinho e vamos a mais uma aula hoje, ok? Vamos aqui trabalhar sobre produção textual e trazendo o gênero lenda. Mas vem o seguinte questionamento: o que é lenda? Lenda, meus amores, nada mais é do que histórias contada, passada oralmente, ou seja, boca a boca, né? E essas lendas, elas podem ser verdades, que é muito importante, ou apenas mito, ou seja, apenas uma mentira, apenas uma fantasia, apenas uma criação da imaginação humana que foi passada de geração em geração até chegar hoje em nós, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre algumas lendas. Nós temos que, no livro de vocês, na página 40, produção textual, página 40, a Yara, né? A Yara também é uma lenda que ela é de origem, certo? Indígena, precisamente na Amazônia. Conta a história de uma menina, de uma índia, onde ela é muito bonita, ela era muito bela, muito formosa, e essa beleza da Yara incomodava muito os seus irmãos. Então os irmãos pensaram o seguinte: peraí, ela é muito bonita, o que a gente vai fazer com ela? Então esses irmãos resolveram dar fim naquela índia, tá? Mas Yara era uma mulher, além de bonita, além de formosa, né? Ela era muito guerreira. Nós sabemos que as índias, ela traz na sua história, na sua cultura, essa bravura, né? Então ela conseguiu, né, sobressair aos seus irmãos, e os seus irmãos partiram. Com isso, o seu pai, muito chateado porque a Yara deu fim aos seus irmãos invejosos, não gostou muito da ideia, então resolveu pegar a Yara e jogar no lago. Com isso, a própria Yara se afogou. Nesse processo de afogamento ocasionado, né, pelo seu pai, os peixes tomaram uma decisão: não vamos deixar ela partir, nós vamos salvá-la, nós vamos transformar essa bela jovem em uma sereia. E assim surge a lenda da Yara, né? E conta mais ainda, reza-se a lenda, né, da Yara, que quando chega homens, a pessoas aproximadas, se aproxima do lago, se aproxima do rio, dos mares, ela canta um canto, né, lindo, estarrecedor, né? E esse canto faz com que os homens sejam lançados nas águas e eles não voltam mais. Continuando ainda, reza-se a lenda da Yara, disse que se esses homens conseguirem ainda sair, né, desse encanto ao ouvir o som dos seus cantos, eles até voltam, sobrevivem a esse encantamento, mas não voltam com a mesma pessoa que entrou no mar, ok? Vamos a outra lenda. O livro traz pra gente Saci. Eu acredito que vocês conhecem a história de Saci. Saci é um menino muito travesso, muito danado, né? Acho que gosta ali de implicar com as pessoas. E ele é conhecido pelo protetor, de uma certa forma ali, da floresta, assim como Curupira. E Saci gostava muito de pregar peças, né? Nas mulheres, nos homens. Uma das coisas que ele mais gostava era traçar ali os cabelos dos animais, né? Era fazer desaparecer os objetos, e isso causava nele uma alegria muito grande. Mas além de Saci, tá, gente? Ser muito sapeca, né? Reza-se a lenda de Saci que ele era conhecido como farmaco, ou seja, ele tinha esse domínio das ervas, né? Das plantas medicinais. E com isso ele sabia muito bem o que cada planta serviria para determinadas doenças, sensações, sentimentos, problemas que o humano, o animal viesse a ter. Por isso que ele era conhecido como o farmaco.
Entretanto, algumas pessoas, né, tinham problema com o Saci, porque embora ele conhecesse por ele conhecer todas as ervas medicinais, ele acabava pegando peça também nas pessoas que iam lá buscar fazer o extrativismo, né, a retirada dessas ervas. E assim, ele vivia pelos cantos da floresta fazendo todas as suas peripécias e sendo conhecedor dessas ervas. Também a gente tem ali a mula sem cabeça, o boto cor-de-rosa. A mula sem cabeça é muito interessante porque é muito questão cultural, é muito questão religiosa. Disse que a mula sem cabeça ela acontece a partir do momento que há várias lendas relacionadas à própria lenda da mula sem cabeça. Eu vou citar apenas duas, né, por questão do tempo, e vocês podem pesquisar as outras. Mas a primeira aqui, dizem-se que, ou seja, reza-se a lenda, que se uma mulher, né, se aproximasse de um rapaz antes do casamento, o que iria acontecer? Ela iria se transformar numa mula sem cabeça, certo? Também, ou seja, e se alguém gostasse do padre, também iria se transformar em uma mula sem cabeça. Religiosa por quê? Porque nós sabemos que isso é um mito, que isso não acontece. Nós mulheres, nós seres humanos, nós não nos transformamos em animais, né? Foi criado essa lenda para assegurar as moças, né, que elas não viessem a se apaixonar pelos padres, né? Então os pais, temendo essa proximidade, então resolveram criar essa famosa lenda para que elas se distanciassem, não olhassem com outros olhos para um sacerdote, tá? Então ela é literalmente religiosa, conceito religioso. O boto cor-de-rosa também é muito interessante, que ele há um certo horário que ele se transforma em ser humano, no ser humano. Só que o que acontece? Ele se veste todo de branco, um chapéu enorme. Para quê? Para esconder o seu nariz, que era o quê? Bem típico de um botinho. Diz que esse boto, né, é um peixe muito parecido aí com o quê? Com as nossas focas, né? Então olha aqui, vou botar um botozinho, né, e colocar ele aqui transformado. Observe aí como é o nosso personagem folclórico, porque lendas são isso, né? Lendas são historietas, são histórias contadas de geração em geração, boca a boca, até chegarmos até nós. E mais, pode ser sim, há lendas, uma atividade extra para vocês vão pesquisar, tá? E encontrar uma lenda que seja baseada em fatos reais. E mais, detalhe, além da lenda, ela tem um pouco, certo, gente, de veracidade, ou seja, ela tem um pouco de fato, ou seja, ela tem um pouco de verdade, misturado à fantasia do homem, na verdade, onde já se viu, né, a gente, não por a gente, como é que eu posso dizer assim, vamos resumir, onde já se viu um ser humano ser transformado num cavalo com tocha de fogo no lugar da cabeça. É imaginação humana, meus amores. Isso é imaginação, né? Graças a essa imaginação que a gente tem ali, tem vários, né, filmes maravilhosos relacionados à questão das lendas. A gente tem filmes relacionados à questão do amor, à questão da criança, dos pais, da família, da religião, tem tudo, né? Uns dizem baseados em fatos reais, outros, o próprio nome já diz, fictício, algo criado, algo imaginado. E é isso que é as lendas. Entretanto, vale ressaltar que tem umas que uma parte é verdade, outra é mentira. Há lendas que é toda criação fantasiosa do homem e há lendas que são realmente verdade, tá? Mas não há registro documental dessas lendas, e sim passada de geração em geração pela boca, via oral, ou seja, falada de boca em boca do surgimento, porque nós vamos ver aí a lenda de Saci, gente, ela é do século XVI, né?
certo? E então, assim, tem também Curupira no século XVIII, e assim vai vindo, né? Bastante conhecida aí essas lendas, tá? Nós temos da Cuca, tem até a musiquinha Cuca Te Pega, né? Eu não sou de cantar, mas tem essa músicazinha também. E o livro traz uma lenda que a gente já leu, bastante conhecida, que é a lenda das lágrimas de Potira. A gente já fez essa leitura, façam a releitura de vocês. E nós temos a lenda muito interessante da Vitória Régia, né? Reza-se a lenda do seguinte fato. Voltando nessa questão da Vitória Régia, reza-se a lenda. Geralmente, gente, quando a gente vai contar uma lenda, a gente começa por essa seguinte frase: reza-se uma lenda, conta-se uma lenda, havia-se uma lenda, disse que, né? Então, esse termo que eu uso aqui é bastante usado para se iniciar uma lenda, tá bom? Reza-se a lenda da Yara o seguinte, da Yara eu já contei, da Vitória Régia, não é isso? Que a lua era um ser admirável, apaixonante, lindo, um deus, e que tinha um certo interesse pelas moças bonitas, né? E havia uma menina muito linda, e ela se apaixonou por essa lua, e o sonho dela era ter contato com essa lua. Então, certa noite, ela estava lá a admirar o luar, a admirar a beleza da lua, quando a lua refletiu onde? No lago. A lua, que estava linda e maravilhosa, lua cheia, refletiu essa lua no lago. E Yara, gente, eu confundo, não é Yara, tá? Então, essa jovem linda parou diante do lago a observar aquela lua, achando-se que a lua tinha saído do céu para a terra, para ela. Então ela faz o que? Ela se aproxima do reflexo da lua e ela cai no lago, né? Cai no lago. Só que acontece, certo? Quando ela cai no lago, existe uma coisa que é comum, a gente deve ter cuidado, é o afogamento, né? Então, ela se afogou. Disse, né, reza-se a lenda que as mulheres que se apaixonavam pela lua, a lua as transformava em uma estrela, certo? No caso dessa jovem, a lua fez diferente. Ele não a transformou, né, em uma estrela, mas a transformou em uma Vitória Régia, conhecida como a estrela das águas, estrelas do mar, né? E é interessante que a Vitória Régia, a flor dela só flora, né? Só floresce em que momento? À noite. Reza-se a lenda da Vitória Régia. Vocês têm uma atividade linda e maravilhosa na página 40. Faça. Qualquer dúvida, beijo, meus amores. Um abraço virtual a cada um de vocês.